Paz do Senhor, povo abençoado, que as bênçãos do Eterno repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a tua família. Que Deus possa, através desta mensagem, se particularizar com você. Estou com a minha Bíblia aberta aqui, no livro do profeta Jeremias, conhecido como um dos profetas maiores, no capítulo de número 37, o versículo número 16 e o versículo número 17 do livro de Jeremias. Diz assim: Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço, e das suas celas ficou ali Jeremias muitos dias. E mandou o rei Zedequias soltá-lo. Então o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: Alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: E disse ainda: Na mão do rei de Babilônia serás entregue. Deus fala conosco, não é da forma que nós queremos, mas Deus fala conosco de acordo com o que nós precisamos ouvir. Quantas vezes as palavras de Deus para nós, os nossos ouvidos humanos, eles não ecoam muito bem a forma como Deus está se particularizando conosco. Mas é porque Deus nos ama, Deus quer o melhor para nós. Estamos diante de um texto muito interessante. O povo de Israel estava vivendo sob ameaça. Nós observamos que o rei de Babilônia, ele já havia cercado, fechado o círculo contra Israel, e na verdade era Jerusalém, capital Judá, Israel, Samaria. Samaria já havia sido vencida pelos assírios por volta do ano 722, e os assírios vieram contra Judá nessa época, mas não tiveram sucesso. O profeta Isaías estava ali, e o rei, na época, o rei Ezequias, ele recorreu a Deus e Deus deu um grande livramento. Mas agora, por volta do ano 606, o povo de Israel continuava em rebeldia diante de Deus. E nós, seres humanos, toda vez que estamos em rebeldia, Deus tem que nos corrigir. A Bíblia mesmo é clara em dizer que assim como o pai corrige o filho a quem ama, assim Deus também nos corrige da forma dele, uma forma carinhosa, uma forma amorosa, não para que a gente se rebele contra ele, mas para que a gente possa reconhecer ele como o nosso Deus. Então aqui a gente observa no ano 606 agora, essa primeira investida da Babilônia contra Judá. Foi no ano 606, depois no ano 597, e a terceira e última investida deu no ano 586 a.C. Essas investidas porque o povo até então estava em rebeldia. Esse texto aqui, a gente olha que o profeta Jeremias, ele está no cárcere. Então o rei Zedequias, após tirar ele do cárcere, chamou ele em segredo na sua casa e perguntou: Há alguma palavra do Senhor para mim? E disse Jeremias: Na mão do rei de Babilônia serás entregue. Não era essa palavra que Zedequias queria ouvir. Zedequias queria ouvir uma palavra dócil, uma palavra de consolação, de edificação. Mas aqui esta mensagem profética é uma mensagem de exortação. Deus está exortando: na mão do rei de Babilônia serás entregue. A primeira palavra que me chama a atenção é essa pergunta: há uma palavra do Senhor para mim? Você, meu amigo, que é inscrito nesse canal, ao ouvir esta mensagem, talvez você pergunte, pregador: há uma palavra de Deus para mim nesta hora? Eu estou passando por um momento difícil, mergulhado nas drogas. Eu não sei o que fazer para me livrar dessas drogas, seja a cocaína, maconha, o crack, ou até mesmo uma droga que nem a cachaça, o álcool, né? O cigarro. E talvez você pergunte para mim, pregador, há uma palavra do Senhor para mim nesta hora? De que há. João capítulo 8, versículo 32, já disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe uma palavra de Deus para você. Não importa quão você está mergulhado nas drogas, mas há uma palavra do Senhor, uma palavra de libertação para a tua vida. Você só tem que se apossar desta palavra. Para você talvez que carrega um fardo do pecado sobre os seus ombros, um fardo tão grande,
e você também não consegue se livrar desse fardo do pecado que te oprime, que te escraviza. E você talvez pergunte para mim, mas pregador, há nesse momento uma palavra do Senhor para mim? Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para vossas almas. Jesus faz um convite para você, meu irmão, meu amigo, que nesse momento está aí escravo de algum tipo de pecado. Jesus está pronto para te libertar. Então você está passando por um momento de saúde, a tua saúde está fragilizada, você anda doente, e você já recorreu aos médicos, está fazendo tratamento, mas você não vê melhora. E você me pergunta, pregador, existe nesse momento uma palavra de Deus para mim? Há uma palavra do Senhor para mim? Existe ali no livro de Isaías, capítulo 53, o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, há uma palavra para você que está passando por um problema de saúde. Talvez você anda uma pessoa meia nervosa, perturbada, não consegue dormir direito, as contas, dívidas, pendência da tua vida. E você pergunte talvez nessa noite: olha, pregador, há uma palavra do Senhor para mim, lá em João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Talvez você está crendo numa imagem, talvez você está crendo numa religião, talvez você está crendo numa filosofia, mas o Senhor Jesus diz: crede em Deus e crede também em mim. Se você que não tem paz de espírito, vive uma vida perturbada, ainda sem paz de espírito, em João 14, versículo 27, Jesus se deixa-vos a paz e a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Talvez eu estou falando para alguém que está na igreja, tudo fazendo tudo certinho, mas há talvez uma perseguição no convívio ali, alguém incomodando você, tirando a tua paz, porque essa luta, busca pelo poder, leva a esta situação. E a Bíblia tem essa uma palavra para você nesse momento, meu irmão, que está passando por uma perseguição, seja no trabalho, seja na faculdade, em qualquer lugar. Você me pergunte: há uma palavra do Senhor para mim? Existe em Mateus capítulo 5, versículo 8, Jesus disse: bem-aventurado, ou seja, mais feliz, são vós, quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Então você precisa crer nessa palavra. Agora está o rei Zedequias diante do profeta Jeremias e pergunta: há uma palavra do Senhor para mim? E a palavra foi dura: na mão do rei de Babilônia serás entregue. Era a última palavra que o rei Zedequias queria ouvir. Era a última palavra que ele jamais pensou que um dia ia ouvir. Quando você lê este texto no capítulo 37, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que havia um moço chamado Gerias, que era um comandante da guarda. Mas a Bíblia diz que antes disso o rei Zedequias chama 2 de seus homens, Jucal, filho de Selemias, e chama também um outro moço, Mazéias, para que esse moço fosse até ao encontro da pessoa de Jeremias. Até então Jeremias estava livre, estava solto. Vão lá com Jeremias e pergunte a Jeremias se Deus fale a Jeremias para que ore a Deus, para que Deus reverta a situação. E a Bíblia Sagrada nos diz que é bem clara: quando eles chegaram, esses moços chegaram até a pessoa de Jeremias, Jeremias disse: olha, vocês vão lá e diz para o vosso Senhor. Porque a Bíblia Sagrada vem nos dizer neste texto 37 que o rei Zedequias havia contratado o rei do Egito para que viesse proteger a sua cidade para guardar dos caldeus. E a Bíblia diz que agora o exército de Faraó ele chegou para proteger quando o exército de Babilônia está vindo. Ele está vindo quando ele se depara com o exército de Faraó. Aí o que ele faz? O exército dos caldeus recuaram. E agora o rei Zedequias manda até Jeremias, esses 2 moços, Jucal, para que fosse até ele, para que rogasse a Deus pela nação, pelo povo de Judá. E o rei então recebe uma mensagem que foi enviada por Jeremias. Jeremias diz: olha, vocês vão lá e avisem o vosso Senhor
né, que esse exército dos caldeus que retornou para a Babilônia, eles virão contra esta cidade e queimarão a fogo esta cidade. Porque ainda que o exército dos caldeus fosse trespassado, ficasse os homens mortalmente feridos, mas eles se levantariam e queimaria a fogo esta cidade e destruiria esta cidade. E a Bíblia Sagrada diz que eles trouxeram a mensagem ao rei Zedequias. Enquanto isso, agora Jeremias vai em direção de Benjamim para receber a sua herança entre os seus patrícios. E quando ele está indo, ele se depara com quem? Com Jucal, que era um dos comandantes. Quando esse moço viu a Jeremias, ele estava com ódio de Jeremias, pelas palavras que Jeremias havia dito, que o rei de Babilônia ele ia invadir aquela cidade, que o rei do Egito ia recuar, o exército de Faraó ia recuar e que eles invadiam a cidade. A Bíblia diz que ele chegou, quando ele chegou com Jeremias, ele disse: tu está fugindo para os caldeus, né, Jeremias? E Jeremias disse a ele: não estou fugindo, não. Tá, eu estou indo lá buscar, ver a minha herança lá em Benjamim. Eu disse que ele pegou Jeremias, levou Jeremias para os príncipes, e os príncipes se iraram muito contra Jeremias e prenderam Jeremias no cárcere. E agora Jeremias está no cárcere ali, e agora o rei Zedequias então manda soltar ele, e após mandar soltar ele, ele pergunta para Jeremias. Quando Jeremias chegou junto do rei Zedequias, ele disse: o que eu fiz contra ti? O que eu fiz contra este povo? Para que tu me mantenha preso, para que teus príncipes se irassem contra mim e me lançassem na prisão? Aí agora que vem a pergunta do rei Zedequias. E então há uma palavra do Senhor para mim. Ele disse: na mão do rei de Babilônia serás entregue. E a Bíblia Sagrada vem nos dizer que agora as pessoas ficaram mais furiosas. E os homens disseram à pessoa do rei Zedequias: olha, esse homem com essas palavras dele aí, ele enfraquece o nosso exército. Então nós sugerimos a ti que prenda esse moço, coloque esse moço numa cisterna. E assim fizeram com Jeremias. Colocaram Jeremias numa cisterna. O tempo não vai permitir que a gente vá mais a longo neste texto sagrado. Mas se você ler o capítulo 38, você vai ver que pela terceira vez o rei Zedequias chama a pessoa de Jeremias. Ele chamou num lugar onde os príncipes não soubessem. Foi no local sigilo. E ele disse: olha, eu preciso saber de ti se realmente vai acontecer tudo isso. Quando ele chegou com Jeremias, Jeremias disse: se eu te falar a verdade, não me matarás? Se eu te aconselhar, tu vai me obedecer? Não vou te matar e vou obedecer o teu conselho. Ele disse: olha, só tem uma solução. Humilha-te para o rei de Babilônia. Te humilha ele, o teu exército. Porque se tu não fizer isso, eles virão contra esta cidade. E vão queimar fogo esta cidade. E vão destruir esta cidade. Vão destruir as mulheres dessa cidade. E a Bíblia diz que agora o rei saiu muito triste dali. E aí lançaram Jeremias numa cisterna. O tempo não permite que a gente vá mais a fundo, mas você pode ler em casa, no livro de Jeremias, do capítulo 37, 38, 39, e o capítulo 40, que vai dar o desfecho total. E a Bíblia diz que depois, através de Ebed-Meleque, tiraram Jeremias daquela cisterna, porque um etíope que não tinha nada a ver com a história, mas ele cria na mensagem do profeta Jeremias, e tirou, chegou com o rei, pediu ao rei que desse homens: olha, Jeremias vai morrer naquela cisterna lá, não tem água, só havia lodo, um poço com mais de 15 metros de profundidade, ele só vai morrer lá, ele não tem como. E o rei liberou para que aquele etíope, o moço africano, fosse lá e tirasse a pessoa de Jeremias dali. E tiraram Jeremias dali. E quando foi por volta ali do ano 586, na última investida, na investida fatal do rei de Babilônia, porque o exército do Egito recuou, e ele vem ali, e a Bíblia diz que Zedequias tentou fugir, mas o rei de Babilônia alcançou ele antes, ali nas campinas de Jericó. Matou seus filhos diante dos seus olhos, arrancou seus olhos depois e colocou ele para girar no cárcere. Você observa, meu amigo, que nós estamos falando que o fim vem. Em breve as cortinas do céu vai se abrir e aparecerá um sinal no céu e a vinda do Filho do Homem.
Nós estamos aguardando a volta de Jesus. As pessoas não acreditam. Os sinais estão aí. O Rio Grande do Sul está vivendo um momento tão delicado. E as pessoas não percebem isso. É hora de se voltar para Deus. É hora de fazer um concerto com Deus. Você, meu amigo, que não entregou a sua vida a Cristo, aceite como Senhor pessoal de sua vida. Você, meu irmão, que talvez é parado dos caminhos do Senhor, retorne para a igreja, porque o fim virá. Assim como aconteceu com Babilônia. Eles não deram crédito na mensagem do profeta Jeremias. Não deram crédito e pagaram alto preço com as suas próprias vidas. O tempo não permite que a gente vá mais a fundo, mas pagaram com as suas próprias vidas. Não espere para ver, para acontecer, mas entregue a tua vida a Cristo. Recorra a Jesus e aceite como Senhor pessoal de sua vida. Meu abraço vai nesse momento ao nosso presbítero, nosso irmão ali de Mariana Pimentel. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.